Olá, assinante do curso de Química Avançada, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Augusto e nós estamos dando continuidade aqui no nosso curso de Química Avançada com a aula de número 4, Geometria Molecular. Isso mesmo, a gente já falou um pouco de polaridade das ligações, falamos de polaridade das moléculas e agora vamos falar do formato dessas moléculas. Isso mesmo, e vocês vão perceber que o formato das moléculas está intimamente ligado à polaridade, tanto das moléculas como das ligações, certo? Então, como sempre, a gente começa aqui a nossa aula com a definição. Afinal de contas, o que é geometria molecular? Ora, geometria molecular nada mais é do que o formato que as moléculas possuem, tá? E para a gente determinar, né, qual é o formato que essas moléculas vão ter, a gente segue certas regras, tá? Para que serve aqui o estudo da geometria molecular, né? Geralmente na tua prova de vestibular, na tua prova de Enem, eles vão pedir para você falar o nome. Falar o nome do quê? Do formato da molécula. Isso mesmo, os formatos que as moléculas possuem nome. E aí você vai determinar esse nome conforme você for seguindo aí as regras que eu vou te passar agora, certo? Então vamos lá. Vamos entender aqui um pouco a geometria das moléculas, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre geometria das moléculas é uma teoria chamada teoria da repulsão. O que acontece na teoria da repulsão? Quando a gente tem nuvens eletrônicas sobrando ao redor de um átomo central, essas nuvens se repelem e assim deformam o formato da molécula. Lembra na aula passada, quando a gente estava falando aí um pouco de polaridade das moléculas, a gente estava analisando sempre o átomo central? Vocês lembram disso? Que a gente falava, olha, se o átomo central tiver elétrons livres, ou seja, se tiver sobrado elétrons no átomo central, ele vai ser uma molécula polar, porque vai formar polos. Muito bem. O que acontece? Quando essas moléculas são polares, ou seja, quando elas formam polos, quando elas têm aqui elétrons livres, né, esses elétrons livres vão gerar carga, né, carga negativa, né, porque são elétrons, que vai repelir-se com outras cargas negativas. E essa repulsão que vai acontecer vai empurrar a ligação e distorcer a ligação, formando aqui então uma forma geométrica, né? Então, essa é a teoria da repulsão. É essa teoria da repulsão que vai nortear essa aula. Ou seja, sempre que nós temos uma molécula, essa molécula tem um átomo central. E nesse átomo central sobra elétrons livres, essa molécula vai ser distorcida de alguma forma e vai ter um determinado formato, certo? Então, muito fácil, muito simples de entender a teoria da repulsão, tá? Uma vez que a gente entendeu essa teoria da repulsão, né, aí a gente chega na regra, né, principal, que é a quantidade de átomos de uma molécula influencia na sua forma geométrica, tá? Então, dependendo da quantidade de átomos, a gente vai ter formas diferentes. Muito simples de entender isso aqui, tá? Então vamos lá. Se o nosso átomo tem apenas, se a nossa molécula, né, tem apenas dois átomos, tá? Como que vai ser, né? Se a nossa molécula tem apenas dois átomos, ela é formada apenas por dois átomos. Nesse caso, independente se serem, né, átomos iguais ou átomos diferentes, não importa, né? A geometria vai ser sempre linear, tá? E aqui também não importa a eletronegatividade, tá? Não importa se um dos átomos tem mais eletronegatividade, menos eletronegatividade. O que importa é formada por dois átomos, então a geometria vai ser linear, ou seja, toda molécula formada por dois átomos vai ter essa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Essa forma que parece um halter de academia, né? Então,
essa é uma molécula linear. Esse é o nome dela, molécula linear, formada por dois átomos, não importa se são átomos iguais ou átomos diferentes. Aqui vocês estão vendo uma fórmula, né? Átomos iguais, né? Continua sendo uma molécula linear, né? Nesse formato aqui, no meu desenho super bonito. Átomos diferentes, né? Cloro e hidrogênio, mas a molécula em si continua sendo uma molécula linear, né? Perfeito. Agora, e se for formada, por exemplo, de 3 átomos, tá? E se for formada de 3 átomos, aí a gente vai ter aí duas situações diferentes, tá? Primeiro, se o átomo central tiver com a sua camada de valência completada, então a geometria do átomo vai ser do tipo linear, tá? Então, olha só, aqui a gente tem 3 átomos, né? E o átomo do meio, ele completou a sua valência, tá? Ele está com a sua valência completa. Não sobrou elétrons livres, tá? Não tem elétron aqui em cima, não tem elétron aqui embaixo. Então, ele completou a sua camada de valência, né? Então, ele vai ter um formato linear, tá? Nesse caso aqui, com 3 átomos, né? Um formato linear, tá? Agora, se o átomo central não tiver completado a sua camada de valência, então a geometria vai ser angular, ele vai formar um ângulo, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Sobrou elétrons livres, ocorreu a distorção, ele fez, né? Vai ser angular, formou um ângulo,